Quero convidar também o idealizador dessa luminosa ideia, o prefeito municipal, o nosso querido José Guerreiro Chaves, também fazendo parte da nossa mesa. O presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Manuel Moreira de Almeida, o nosso querido Manuel da Gandorinha. Gostaria de convocar também o gerente da agência do Banco do Brasil, senhor José Carlos Ribeiro, por gentileza, fazer parte da nossa mesa. O gerente da agência do Banco do Nordeste do Brasil, senhor Eli, também, por gentileza, fazer parte da nossa mesa. A finalidade dessa reunião, desse painel, desse seminário que agora vamos começar, é discutirmos acerca da sua forma visceral dentro do seu aspecto científico. O nosso homem simples sempre atribui a seca a um fato da natureza, a uma vontade de Deus, que nós acreditamos que não é uma realidade, porque Deus, sendo Pai, jamais castigaria tantos nordestinos de uma só vez. Então, a partir de agora, o Dr. Caio Botelho ele vai fazer uso da palavra. Ele trouxe aqui algumas ideias interessantes sobre o Castanhão, uma obra importante aqui do ponto de vista do Vale do Jaguaribe, principalmente na parte de irrigação. E a partir de agora, o debate está aberto. Quem tiver alguma pergunta, quem tiver algum argumento, alguma sugestão a fazer, pode ficar à vontade. Gostaria que o Dr. Caio saudasse as pessoas aqui presentes, mas antes disso, quero convidar o prefeito municipal, o nosso querido Zé Guerreiro, para que dê as boas-vindas ao Dr. Caio Botelho, essa figura querida por todos nós e conhecida em todo o estado do Ceará e em todo o Brasil, como uma das maiores autoridades em fenômenos climatológicos. Prefeito, boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes, Dr. Caio Lopes. Prazer muito grande, um orgulho muito grande ter o senhor aqui para dar essa palestra. Nosso gerente do Banco do Brasil, presidente da Câmara, Manuel, o gerente do Banco do Nordeste. Para mim é uma satisfação muito grande que em 58 foi uma seca e meu pai foi o primeiro prefeito de Tabuleiro do Norte. E hoje, em 1998, tem um filho dele assumindo a prefeitura, também pegando uma grande seca, uma das maiores secas, talvez do século. Mas, se Deus quiser, a gente vamos levantar a cabeça, junto com o povo, com a Câmara de Vereadores aqui de Tabuleiro do Norte, nós temos, com o Sindicato de Servidores, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, todo mundo ajudando. Isso é que é importante. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, esse país. Nós estamos numa recessão muito grande, mas, se Deus quiser, como hoje é o dia do meio ambiente. Isso, para mim, é um orgulho muito grande, doutor, ter o senhor aqui para dar essa palestra, que é de muita importância, foi uma ideia minha e de Manuel, junto com a Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte. Muito obrigado. E a gente agradece aqui a presença dos alunos, das professoras, dos professores que gentilmente vieram prestigiar o nosso evento, as autoridades aqui presentes. E, a partir de agora, gostaria de pedir a palavra do Dr. Caio Lopes, a sua saudação ao povo de Tabuleiro, que tão gentilmente carinhosamente. Inicialmente, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que estão aqui presentes, nós aqui nos sentimos honrados em participar desta dinâmica comunidade. Primeiro porque nós somos sertanejos. Eu nasci no interior do Ceará e sempre participei das arguras do nosso povo em relação a esse fenômeno que é inerente à natureza física da nossa terra. E, de uma certa feita, andando com meu pai é juiz, numa dessas cidades do interior, eu encontrei uma definição em relação ao Ceará muito jocosa, mas muito interessante. Esse cidadão, um adulto inteligente, dizia para o meu pai: olha, doutor Jacinto, o Ceará é um estado curioso. Um pedaço do chão é uma beleza. O que é ruim no Ceará é um pedaço de céu. E realmente é. Todos os problemas que gerados dentro da física, da fisiografia, dos aspectos da natureza, enfim, do nosso estado, oriundo direta ou indiretamente da questão climatológica, que o solo do Ceará é um dos solos mais ricos que nós temos realmente neste país. Bom, mas eu agradeço o convite do ilustre jornalista Carlial e do excelentíssimo prefeito municipal e presidente da Câmara de Vereadores. Para mim é uma honra. Eu venho aqui com toda a pureza da alma, não fazer palestra, eu não me considero cientista. Sou apenas um humilde professor em que procuro estar em contato com a massa, para aprender com ela,
Quero dar aqui um depoimento. Quando eu vinha de viagem, eu dizia para os companheiros que eram colegas de deslocamento. E quem mais me ensinou foram os meus alunos, porque eu passava as tarefas para que eles fizessem a pesquisa e foi justamente com os dados obtidos das pesquisas feitas pelos meus alunos que eu consegui subir alguns degraus na via do conhecimento da realidade cearense e nordestina. É um depoimento que eu faço questão de exaltar. Aluno, para mim, era realmente e é o professor da vida que me ensinou a raciocinar. Porque sem meus alunos, eu não poderia nunca ter um acervo de informações tão grande, porque enquanto se eu for fazer a pesquisa, era só um cidadão a pesquisar, em cada turma que eu tinha na universidade, tinha no mínimo 30 alunos, no mínimo eram 30 alunos pesquisando. Quando eu tinha 3 turmas, 90 alunos pesquisando. E hoje eu tenho um fichário, ele já coloquei no computador, de volume de informações que eu, durante 40 anos de magistério, eu jamais poderia segmentar essas informações se não for a gentileza, a vontade dos meus alunos em fazer a pesquisa e me passar esses dados. Isso é um depoimento que eu quero deixar bem claro. Eu não me considero absolutamente toda a verdade. Eu tenho apenas um idealismo e fico muito feliz em dar minha humilde contribuição à minha região. Bom, senhor presidente da Câmara e demais autoridades, vou tentar aqui, na medida do possível, descendo a um nível de compreensão, não sei se teria didática capaz para que possa sensibilizar os alunos, sobretudo. Eu tenho muito respeito pelos alunos que aqui estão presentes, ao lado das autoridades. Mas cada aluno que eu vejo aqui é o futuro do Brasil. E eu tenho o maior respeito, e aonde eu ando eu faço questão de cultivar a presença dos alunos, que é a semente de uma pátria. Pois bem, então eu vou tentar aqui expor, não só para as autoridades e aquelas pessoas que têm um conhecimento da realidade da seca, mas também do que nós iremos desenvolver aqui será a seguinte. Primeiro, vamos fazer umas colocações sobre a transferência das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco. Depois, a transposição da bacia do São Francisco para a bacia do Jaguaribe. Porque há uma distinção entre essa transferência, essa interligação de bacias e a transposição. A interligação é feita quando não precisa absolutamente a água se elevar para transpor um obstáculo para atingir um sistema hidrográfico. Já a transposição precisa. No caso do São Francisco, para as águas atingirem a bacia do Jaguaribe, precisa realmente ela transpor o obstáculo da Chapada do Araripe. Pois bem, o Brasil, meus amigos, é um país privilegiado, não só pela variação da ecologia nacional, que nós somos, eu dizia bem há pouco, 3 países dentro do Sol, um Brasil temperado, um Brasil tropical e um Brasil equatorial, como a natureza foi muito próxima com o nosso país. Aqui, gente, no Brasil, as grandes bacias hidrográficas se interligam entre si. Assim é que eu conheço essas regiões todas. A Lagoa de Capitão Agostiniano comunica a bacia do Paraguai com a bacia do Amazonas. O canal natural de Cassiquiere comunica naturalmente a bacia do Orinoco com a bacia do Amazonas. Pois bem, também as lagoas de Varedão e Jalapão, no divisor d'águas de todo o sistema hidrográfico Tocantins,
e o sistema de São Francisco, existe no divisor d'água uma falha tectônica. O que é falha tectônica, companheiros? A falha tectônica é quando o relevo é formado um material mineralógico forte, que é a rocha, que é o cristalino, e onde se verificou essa falha, essa área foi preenchida por terrenos segmentares. E na linguagem comum é essa área que vocês veem aí. Pois bem, esses terrenos segmentares preencheram toda a falha tectônica do divisor d'água da bacia do São Francisco com a bacia do Tocantins. E aí se alojou duas grandes lagoas. A lagoa do Jalapão, que é a maior delas, e a lagoa do Varandão. Durante as cheias do Tocantins, eu já estive lá, não foi a informação apenas do livro, nem de jornais, nem de televisão, eu estive logo. E lá dimensionei o volume de águas que fluem naturalmente do sistema do Tocantins para todo o sistema do São Francisco. São cerca de 160 metros cúbicos de água por segundo que o rio Tocantins lança naturalmente dessas duas lagoas, que quando preenche as lagoas e durante a período da cheia do Tocantins é constante, essas águas fluem naturalmente para a bacia do São Francisco pela gravidade, porque todo o sistema hidrográfico de Tocantins é mais elevado do que o do São Francisco. Se quiser aumentar esse percentual de apenas 160 metros cúbicos de água por segundo para 1.600, basta que se aprofunde esse corte geológico, essa bacia sedimentar, onde está assentada as duas lagoas, com uma profundidade de pouco mais ou menos 6 metros, é suficiente para que o fluxo, a demanda de água, saia do índice de 160 metros cúbicos de água por segundo para 1.600 metros de água por segundo. Aí vocês vão ver, senhores e senhoras, que a água que vai sair do São Francisco para vir aqui para o Jaguari, com a transposição, que é apenas de 70 metros cúbicos de água por segundo, não vai absolutamente prejudicar a bacia do São Francisco da Bahia. Essa lenda, isso é uma lenda de dizer que com a transposição de água do São Francisco para o Jaguari irá prejudicar a produção de energia de Xingu, de Paulo Afonso, não tem absolutamente o menor sentido. Porque é preciso, eu acredito que os políticos da Bahia saibam disso, porque eu não sou baiano, fui lá em várias vezes por necessidade de serviço e conheço aquela realidade. Eu não posso aceitar a ideia de que os homens que comandam o processo político da Estado da Bahia desconheçam o fato de que o rio Tocantins é um rio que alimenta, gente, já alimenta de água a bacia do São Francisco. Então, não há absolutamente essa ameaça de que, com a transposição das águas do São Francisco para a região do Ceará e daqui estendendo para Paraíba, Rio Grande do Norte, venha prejudicar o sistema de Paulo Afonso. Não vai absolutamente. Isso eu quero deixar bem claro. Por outro lado, eu queria também enfatizar o seguinte, que o Rio São Francisco tem um dado realmente interessante, é que durante as grandes cheias do Rio São Francisco, corresponde ao período das secas do Cerrado e o estado do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. De forma que essas águas, no lugar de ser jogadas através da sua fossa no Atlântico, desperdiçada, e ser retirado um pouco dessa água para justamente nos ajudar. Eu quero também dizer aos senhores
E o problema da interligação das bacias hidrográficas dentro do estado do Ceará está a depender também da transposição do São Francisco. Por que é que nós levantamos essa tese? Pela razão muito simples. Eu não sei se você já ouviu falar, mas o estado do Ceará, como de resto todo o semiárido, nós temos aqui a maior insolação, a maior evaporação e a maior evapotranspiração do planeta. O que é a insolação? A insolação é o fato de a temperatura da atmosfera se aquecer de tal maneira que as águas se transformem do estado líquido para o estado gasoso. E o que é a evapotranspiração? É a transpiração do solo e das plantas. E como aqui a insolação é imensa, gravidade, 92% das chuvas caídas no semiárido brasileiro, especialmente no Ceará, 92% dessas chuvas fluem novamente para a atmosfera. Nós só aproveitamos 8% das chuvas caídas, diferentemente do que ocorre com os outros semiáridos do planeta. Tem regiões semiáridas, não é apenas o Nordeste brasileiro. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, Colorado, Arizona, uma região semiárida. Também Israel, na Ásia, também é uma área de região semiárida. Só que nessas regiões, a semiaridez de lá tem um comportamento completamente diferente do nosso. A gênese, que dá origem, portanto, à semiaridez e à questão da seca nessas áreas, eu repito, é completamente diferente aqui do Ceará e do Nordeste. Por quê? Veja bem, enquanto nós só aproveitamos 8% das chuvas caídas, eles aproveitam 53%. 53% das chuvas caídas. E nós só aproveitamos 8%, porque 92% flui para a atmosfera. Depois, essas regiões semiáridas, como se situam em faixas temperadas, e às vezes subtropicais, e às vezes meio glaciais, sobretudo temperadas, lá como tem as 4 estações, eles têm no período do inverno, meio da primavera, além do instrumento para expansão pluvial, ou seja, chuva, alimentam de água aquelas áreas, além das chuvas, chuva, geada, granizo e nevada. E nós só temos um instrumento para água, que é a precipitação pluvial. Então vocês veem aí que existe uma diferença fundamental entre a nossa semiaridez e a semiaridez existente no resto do mundo. Porque esse dado é importante. Licença. Com licença aí, professor. Convidar aqui o secretário-geral da Tetraes, César Godinho, a compor a nossa mesa, e o presidente da 16ª Seccional da União dos Vereadores do Ceará, Sabínio Nogueira Barros, gentileza até a nossa mesa. Prazer. Bom, ainda quanto à questão da seca. O fenômeno da seca não é, como se possa supor, a falta absoluta de água. A seca é a má distribuição dessa chuva no tempo e no espaço. Má distribuição da chuva no tempo. O ano tem 12 meses. Choveu um mês, houve má distribuição da chuva no tempo. Má distribuição da chuva no espaço. Chove. Tanto isso é verdade, que é a má distribuição da chuva no tempo e no espaço, o fenômeno da seca, e há países que chovem menos que o Ceará. A Alemanha, a França, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, seu índice pluvial, seus
da ordem de aproximadamente 610 milímetros por ano. E o nosso índice pluvial médio do estado do Ceará está em torno de 650 até 700 milímetros. Tá certo? Portanto, aqui tem maior incidência de água do que nesses países. Porque o problema está, aqui se complica, porque primeiro, como vocês viram, é a má distribuição dessa chuva. Segundo, essa má distribuição é ocasionada pela evapotranspiração, a evaporação e a insolação. E o terceiro fato, que é, para mim, o maior complicador da questão da seca no Nordeste brasileiro e no Ceará, é que nós nos constituímos numa anomalia no mundo, numa exceção. Veja bem, senhores, toda a faixa equatorial, aí tem uma vazia, se eu pudesse, licença aqui. Altamente chuvosa. É a floresta do Amazonas, aqui no Brasil, a floresta do Congo, na África, a floresta de Java. Aqui são áreas que chove o ano todo, com 2 toques máximo de chuva nas passagens dos equinócios, e que não há absolutamente seca. Muito bem. O Nordeste brasileiro é uma das poucas regiões do mundo, ao lado da República aqui, algumas ilhas aqui do Oceano Pacífico e algumas ilhas aqui do Oceano Atlântico, e a parte pequena da Somália e da Etiópia, que são equatoriais, e não tem absolutamente a questão da seca. Portanto, montando semiárido, portanto, é a mais importante área equatorial do planeta que se anormalizou. Porque nós deveríamos ser tão chuvosos quanto a Amazônia. Haja vista que a cidade de Belém está na mesma latitude de Manaus, 3 graus sul. Enquanto lá chove suficientemente, nós aqui temos a questão do problema da seca. E por que, evidentemente, esse dado é um dado complicador? É pelo seguinte, gente, porque nós precisamos de uma metodologia, um sistema para combater os efeitos da seca. Conhecer desde a gênese do processo até as medidas estruturais para não fazer desaparecer a seca, porque isso é impossível. É um fenômeno ligado, inerente à região. Mas, pelo menos, amenizar os seus efeitos. Mas aí é que surge o problema. Porque não existe no planeta Terra outras regiões com índice de desenvolvimento maior do que nós aqui, no Nordeste brasileiro, que nós pudéssemos trocar experiência, como Israel faz com seus CMR-10 em relação ao Colorado, nos Estados Unidos, no Arizona. Eles trocam experiência e, desse fruto dessa experiência, surgiu um know-how próprio específico para combater a questão da seca nessas semiáridas, essas zonas semiáridas da região temperada. E nós temos algum país mais desenvolvido do que o Nordeste brasileiro no tocante à questão do combate à seca? Não temos. Nós sim, é que temos que criar um modelo próprio, fruto das nossas limitações, fruto das nossas deficiências econômico-financeiras, fruto do nosso desconhecimento. Ou se pesquisa profundamente o fenômeno da seca no semiárido equatorial brasileiro, criando modelos próprios e não importando modelos alienígenas, como se tem feito até hoje, ou então a questão da seca vai perdurar durante muitos anos. Por isso,
é que eu sou favorável de que deva existir tão somente só uma instituição, ou a SUDENE, ou o DENOX, ou a FUNSEMI, e que não pulverize os recursos com várias instituições para o conhecimento e o combate da questão da seca. Porque vai pulverizar recursos e vai ser uma coisa muito séria, que vai dispersar tempo, e vai dispersar conhecimento, e vai dispersar também recursos. Há uma necessidade da criação de uma política unitária. Quando eu falo política unitária, não é nivelamento, porque a política unitária é para se criar uma unidade e não uma uniformidade. Eu quero chamar a atenção que dentro dessa unidade é que está a diversidade. O corpo humano apresenta uma unidade, onde os diversos componentes da estrutura do corpo humano é que gera essa unidade. Então, aqui no Nordeste brasileiro, o que existe, a bem da verdade, é uma dispersão de recursos, é a falta de uma política científica, porque nós não perdemos a mania de querer copiar modelo alienígena. Enquanto isso perdurar, nós vamos ter um problema muito sério. Dentro desse quadro que nós esboçamos, nós chegamos à conclusão que a questão da seca, eu trouxe aqui, eu vou apenas listar, mas não vou perder muito tempo na análise de cada um desses, mesmo porque é muito técnico, eu vou apenas fazer uma listagem, e na medida do possível, Nordeste, mas notadamente no Ceará. Porque a numeração dos fatos não é pela intensidade do fator. Apenas aleatoriamente eu listei alguns dados. No Ceará nós temos o hemiciclo, onde existe uma verdadeira ferradura, com a Chapada do Araripe. No sul, a Chapada de Biapaba, a fronteira com o Piauí, e a fachada aqui da Podre, com o Rio Grande do Norte. Acontece, gente, que as chuvas do Ceará, elas entram, não é pelo litoral, porque nós somos semiáridos. O Ceará é uma exceção do Nordeste. É o único estado nordestino que não existe a zona da mata e do agreste. O Nordeste tradicional são 3 zonas ecológicas: a zona da mata, o agreste e o sertão. Aqui no Ceará, o sertão se despeja no mar diretamente. Então, as nossas chuvas não vêm através do oceano, em frente ao litoral cearense. Elas entram através da descida do equador meteorológico, que vem através do Maranhão e Piauí. Tanto que o homem sertanejo daqui sabe perfeitamente que quando está chovendo no Piauí, há prenúncio de boas chuvas no Ceará. Porque a zona de convergência, ou equador meteorológico, é que traz as nossas chuvas, vem por aí. Como o nosso relevo é o hemiciclo, esse equador meteorológico, muitas das vezes, é desviado pelo hemiciclo, porque vem bordejando e as chuvas vão cair no mar sem penetrar no interior do nosso estado, por causa da orografia nossa, que não nos ajudou. É um dado que eu gosto de ressaltar. O outro é a ausência de sistemas orográficos significativos, porque onde existe grandes sistemas de relevo, para ver desse relevo, existem chuvas. Exemplo, um dos fatos mais significativos para as grandes chuvas da região amazônica é o sistema dos Andes, que as massas de ar batem em cima dos Andes, a massa de ar sobe, resfria, aí gera um choque térmico e as nuvens se precipitam sob a forma de chuva. Então, nós não temos aqui grandes sistemas orográficos. É um outro fator também que ajuda para a seca. Outro fator que ajuda é a bifurcação da corrente marítima sul-americana.
Não sei se os alunos aí sabem que as correntes marítimas, gente, são verdadeiros rios que existem no oceano, como existe rio na superfície da Terra. E esses rios que tem nos oceanos se denominam correntes marítimas. Eles têm temperatura própria, salinidade própria, as suas águas não se confundem com as águas do mar. E ele é importante, é fundamental. Tem corrente marítima, por dar um exemplo para os senhores, que transmuta o clima. Exemplo, a corrente do Golfo, mais conhecida como corrente gastriana, que bordeja todo o norte e nordeste da Europa. Graças a essa corrente, os países da Península Escandinava, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, e mesmo o Reino Unido da Grã-Bretanha, e mesmo a Península Ibérica na Europa, o clima torna-se mais saudável, porque é uma corrente quente, sobretudo nos países da Escandinávia. Na hora que a corrente passa ao longo do litoral da Escandinávia, Suécia e Finlândia, sobretudo, as temperaturas, que eram muito frias, caem, tornando o clima mais saudável. Para você ter uma ideia, Oslo, a capital da Noruega, está na mesma altura, na mesma latitude da capital da Groenlândia. Enquanto a Groenlândia tem um clima glacial de 10, 20 graus abaixo de zero, a Noruega é um país de clima saudável, justamente por causa dessa corrente que transmuta o clima. Então, aqui no Nordeste, nós temos uma corrente quente, quando ela se bifurca, então ela o que é que faz? Impulsiona as massas de ar para carregar de elétrons negativamente, e aí as massas de ar se precipitam dentro dos oceanos e não chegam até aqui. Porque elas funcionam como uma espécie de barrão gasoso que absorve toda a umidade na atmosfera. O outro dado é a chamada zona de convergência, que a FUNSEMI sempre fala nela. A zona de convergência é o equador meteorológico. Toda vida que esse equador meteorológico, que não é igual ao equador geográfico, quando ele fica acima do equador geográfico, aí, gente, nós não temos chuva de maneira nenhuma. Para chover, precisa descer, essa zona de convergência tem que descer abaixo da linha do equador. Bom, então nós poderíamos enumerar outros fatores mais complexos, mas vamos parar aqui para não complicar muito a situação. Então, esses são, evidentemente, os fenômenos que causam a seca e a chuva. É comum, e está no modismo, dizer que a nossa seca, eu respeito, e assim pensa, e sobretudo a seca deste ano, foi determinada pelo fenômeno El Niño. Para o nosso modelo, nós trabalhamos com 22 indicadores, nós não aceitamos essa ideia. Primeiro porque eu parto do primato de que o fenômeno da seca não é puramente climático. O fenômeno da seca é um fenômeno geofísico. Ele transcende a climatologia. Na seca entra fatores climatológicos, meteorológicos, oceanográficos, pedológicos, hidrogeográficos, enfim. É um conjunto de fatores que coexistem para um arranjo espacial, ora gerando equilíbrio, ora gerando desequilíbrio. Quando há um equilíbrio, nós temos uma quadra chuvosa. Quando há um desequilíbrio, nós temos uma quadra seca. Aliás, a propósito de quadra chuvosa e quadra seca, que eu não vou te chamar de inverno, eu quero aqui dar uma explicação, talvez poucas pessoas saibam disso. É comum no Nordeste inteiro e no Ceará chamar a nossa quadra chuvosa de inverno, o que, sob o ponto de vista meteorológico, não tem nenhuma fundamentação científica. Inverno, gente, nunca foi chuva. Agora, por que é que se generalizou aqui no nosso estado a designação de inverno para dizer que é chuva? Foi pelo seguinte, porque na Península Ibérica, em Portugal, onde está localizado o país Portugal, o período que chove, senhores, é o período de frio, do inverno. Quando existe a estação fria, que a Península Ibérica está na zona temperada, tem as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, estação das flores, verão, estação do calor, inverno, estação do frio e outono, estação das frutas. Como na zona glacial só tem 2 estações, a estação do gelo e do gelo. A zona tropical tem 2 estações, seca e chuvosa,
E a zona equatorial, como eu já disse a vocês, só tem uma estação, que é chuvosa durante o ano todo. Pois bem, então, lá em Portugal, o período de chove é o período do frio. Quando os portugueses cá chegaram, não conhecendo a meteorologia do Nordeste do Ceará, quando viram as primeiras precipitações pluviais, por analogia à sua terra de origem, Portugal, ele denominou inverno, supondo que o comportamento climático daqui fosse semelhante a deles, quando na realidade não era. Então está aí explicado a razão por que se incorporou na população o nome inverno para exprimir a quadra chuvosa, que cientificamente é incorreto. Historicamente, tudo certo, né? Bom, mas a questão da seca nossa, respeito a quem pensa o contrário, ela é mais ligada às 4 correntes marítimas do Atlântico Sul. As 2 correntes quentes, já disse que as correntes marítimas são pedras rios que tem no oceano. Nós temos 2 quentes, que é a corrente do Rio de Janeiro e a corrente das Guianas. 2 frias, a corrente das Malvinas e a corrente do Benguela. Essas 4 correntes, para nós, é que são de um significado, de uma escala de 1 para 10, eu dizia que até o número 7 das nossas chuvas se prende à questão da ação dessas correntes marítimas. E não do El Niño. Para mim, essa questão do El Niño é um modismo. Um modismo. Achar que todos os fenômenos que existem na natureza hoje, o fenômeno El Niño é que vai determinar. Eu respeito quem pensa assim, mas não trabalho absolutamente com esses vetores, porque para nós o fenômeno El Niño ele só é importante em toda a periferia do Oceano Pacífico, ou seja, os países da América do Sul e do litoral do Pacífico, Chile, Peru, Equador, Colômbia, todos os países da América Central, todos os países da América do Norte, vai desde o México, Estados Unidos e Canadá, e toda a periferia do Oriente, do Pacífico, Japão, China, Indonésia, Austrália, etc. Para nós, o fenômeno El Niño é apenas condicionante e não é determinante. E nós fazemos uma distinção entre o condicionante e o determinante. O fenômeno é determinante quando ele é condição sine qua non. Quer dizer, se existe, vai existir a seca. Se não existe, não vai existir a seca. Eu fiz um levantamento desde o período que a história registrou o fenômeno El Niño no mundo, foi a partir do período histórico da colonização do continente americano do Sul, e dos 198 eventos do El Niño, 198, 87 eventos do El Niño estavam presentes e não teve seca no Nordeste e no Ceará. E mais especificamente, na atualidade, porque está mais na mente da gente, a quadra de maior expressividade de chuva do centro do estado do Ceará foi em 1924. E o El Niño estava presente. Em 1926 também, altamente chuvoso, o El Niño presente. Em 1940, 1976, 1994, 1985, 1998, o El Niño presente e nós tivemos muita chuva. Portanto, se o El Niño fosse tão significativo, ele seria determinante. Toda vez que ele aparecesse, e só pode ter que ser seco. Entanto, isso não ocorre. Agora, por que é o modismo, gente, que existe hoje em relação ao fenômeno El Niño? Eu vou suscitar. Isso aí apenas lança a pergunta a vocês, depois eu vou responder, para continuar a questão da seca propriamente dita.
Este ano, nós trabalhamos com 22 indicadores, eu faço a avaliação em 4 momentos distintos, para ver o período que vai ser seco. O primeiro período é o que se chama na lei, é quando os raios solares estão incidindo perpendicularmente na linha do trópico de Capricórnio, do hemisfério sul, onde fica a América do Sul e onde está esse problema. Quando a radiação solar, o raio solar está percorrendo o trópico de Capricórnio, nesse momento em diante é que se inicia o solstício. E no momento em que a radiação do Sol começa a atuar nessa área, então se verifica uma transmutação completa da geofísica do hemisfério onde a radiação está presente. E isso começa quando o Sol passa a percorrer o trópico de Capricórnio. Então, isso chama a passagem do solstício. É o primeiro momento de avaliação. O segundo é um mês depois, 21 de janeiro, com a passagem do ponto de equipolência. O terceiro é com a passagem do ponto vernal, que é 21 de fevereiro. E a última, que é com a passagem do equinócio, que é no dia 21 de março, que é quando o Sol volta a percorrer novamente a linha do Equador. Então, em cada momento desse, eu pego os 22 indicadores que eu recebi na internet, cruzo essas informações e tenho uma escala gradativa para dimensionar a ponderabilidade de cada um desses indicadores para projetar se o ano é seco ou chuvoso. Este ano, no dia 21 de dezembro do ano passado, eu fiz o levantamento dos 22 indicadores com que eu trabalho. 20 mostravam que nós iríamos ter chuva. Muito bem. E tanto isso é verdade. E o mês de janeiro deste ano choveu 56% acima da média. Choveu 56% acima da média. Por isso é que a nossa seca, e eu fiz um apelo para que os agricultores plantassem, eu estava desconfiado. Porque aqueles que plantaram o seu feijãozinho durante o mês de dezembro, em janeiro tiveram uma safrazinha. Quando foi no dia 2 para 3 de fevereiro, aí começou o grande problema. E foi gerado, por isso que eu digo que as correntes marinhas do Atlântico Sul, onde fica o Nordeste, é determinante para si. O que é que aconteceu? Uma corrente marítima fria, chamada corrente de Benguela, que tem o seu percurso ao longo do continente africano, e aqui eu quero deixar bem claro que aonde vocês pegarem no mapa mundo, vou mostrar aqui os senhores, que existia uma corrente marítima fria, aparece deserto ou região semiárida. O maior deserto do mundo é o Saara. E aqui tem uma corrente fria das Canárias, que faz com que, favorecendo a formação de deserto. Aqui tem uma corrente fria no litoral Pacífico Sul-Americano. Daí, o deserto de Itaca e Arica, no Peru e no Chile. Na própria África, aqui na altura da Namíbia, Angola, nós temos aqui a corrente de Benguela. Daqui, por isso, aparece o deserto da Namíbia no continente da África do Sul. Enfim, nós poderíamos mostrar aqui que onde tem corrente marítima fria, ela tem para a formação da areia águas oceânicas. No dia 2 e dia 3 de fevereiro deste ano, a corrente fria de Benguela, seus efeitos, quero repercutir em cima do Nordeste. Porque até então,
O Equador térmico, que é aquele que faz a evaporação das águas do mar, a corrente de Benguela, que está com a temperatura de 22 graus centígrados, cuja área fez com que ela descesse aproximadamente 5.870 metros de profundidade, essas águas frias com 22 graus, seus efeitos se estendessem até o meio do Oceano Atlântico Sul, entre a África e a América do Sul. Nesse exato momento, o Equador térmico estava fazendo uma evaporação intensa das águas no Atlântico Sul, se deslocou para cima de Fortaleza e do cimo do Ceará. Daí aquele calor violentíssimo que nós tivemos. E o mais sério é que a presença do Equador térmico em cima da superfície do continente travou a descida do Equador meteorológico, ou seja, a zona de convergência. Então, essa zona de convergência intertropical não pôde descer abaixo da linha do Equador geográfico, por isso é que ocasionou as nossas chuvas. As nossas chuvas, portanto, estão muito mais ligadas à questão da dinâmica do Atlântico Sul do que do Pacífico, que fica distante. E o grande problema, gente, é que no Brasil, de modo geral, com honrosas exceções, as pessoas pensam que clima só é meteorologia, só é física das nuvens. Não é. Para se começar a compreender a questão de clima, nós temos que se adentrar numa ciência exata, chamada astronomia, que é a única ciência exata do planeta, desenvolvida pelos cientistas. Tanto que os astrônomos predizem a hora, o minuto e a fração do segundo que vai se verificar um eclipse, e é uma realidade. O maior físico do mundo, Einstein, quando foi desenvolver a teoria da relatividade, ele se apoiou em toda a axiologia astronômica, porque ele sabia que não podia ter um mini erro na hora que ele foi construir toda a teoria atômica, porque se tivesse um décimo de erro, era suficiente para desintegrar o planeta todo. Portanto, é a única ciência exata, é a astronomia. E muitos dos nossos climatólogos desprezam completamente a astronomia, achando que isso não tem importância nenhuma para os climas. Ora, isso, para mim, é muita falta de bom senso. Quem assim pensa. Porque começa logo pela etimologia das palavras. Quem for olhar a origem etimológica da palavra clima, que vem do grego, clima, climato, os gregos sabiam que eram fundamentais as ações astronômicas, tanto que clima, climato quer dizer inclinação do céu. A palavra clima, do grego, quer dizer inclinação do céu. E as zonas de origem climáticas, que são definidas, zonas glaciais, zonas temperadas, zonas tropicais e zonas equatoriais. E essas zonas foram balizadas, foram determinadas pelo vento astronômico, que é um dos 14 movimentos da Terra, chamado movimento da variação da orbital elíptica. E é justamente este ângulo de 23 graus que vai determinar os trópicos. Se você mede da linha do Equador 23 graus para o norte, tem o trópico de Câncer, mediu para o sul, tem o trópico de Capricórnio, diminuiu os 90 graus dos polos, dos 23 graus vai dar 66 graus, que estão os cipolares. E aí dentro estão quantidades de zonas climáticas. Pois bem, então, não podemos absolutamente, mas absolutamente, estudar clima sem antes entrar pela perspectiva astronômica. E eu não vejo aqui no Brasil nenhum desses vetores estudar esses aspectos de natureza astronômica que têm uma importância transcendental para a natureza. Eu vou dar aqui um exemplo. O Sol emite raio alfa, beta, gama, ultravioleta, vermelho, etc. Cada radiação dessas, gente, tem uma função física específica para nós. E é ela que vai explicar certos fenômenos biofísicos. Você pega uma floresta como
a floresta amazônica, onde o grande naturalista alemão Alexandre Humboldt classificou mais de 36 mil espécies vegetais diferentes. Aí pega uma floresta, como a floresta da taiga russa, que só tem 3 espécies vegetais diferentes. Por que isso, senhores? É porque aqui na faixa do Equador, um dos raios solares, chamado raio gama, ele cai perpendicular ao pé e penetra fundo na estrutura com as forças vibracionais. Querer estar sempre no Nordeste, querer compreender a região da Amazônia, sem começar pela astronomia, para cá. E eu vou dar aqui esses 2 exemplos para vocês terem uma ideia de realmente como isso que eu estou dizendo é verdade. Isso foi tirado por informações que o nutriente do solo é 20 vezes inferior a do que é incorporada pela fotossíntese por toda a ação astronômica. A nutrição vegetal nessa região se verifica muito mais pelas folhas do que pelas raízes do solo. A atmosfera, com a ajuda da energia solar e da clorofila, contribui muito mais do que o solo para a nutrição vegetal. Foi bem. Com isso aí, nós estamos mostrando que toda a análise da questão da dinâmica de clima tem que se começar a gente do processo que é a astronomia. Na Amazônia, vocês viram aí essa diversidade biológica. Para o Nordeste, nós temos que constatar que os fatores da inclinação da radiação solar, a influência das manchas solares, que são manchas solares, está no Sol, as integrações radioatômicas, no período de 11 anos, e essas integrações são explosões radioatômicas, o Sol liberta uma quantidade enorme de energia, e se houvesse um processo de continuidade constantemente, essas coisas se transformariam lá no Sol em verdadeiras crostas solares. Pois bem, quando tem essas manchas, elas filtram a radiação solar. No momento que essas manchas estão presentes, elas modificam a estrutura toda em relação à radiação, fazendo a maior libertação de elétrons no núcleo luz, cujos elétrons no núcleo luz é de uma importância fundamental para fazer a eletricidade da atmosfera e, consequentemente, as chuvas. Compõe para sempre. Para que exista chuva, é preciso que haja pelo menos um número moderado de manchas para que concorra efetivamente para a chuva moderna. Enfim, fosse a ter os diversos fatores que coexistem, por todos eles, atuam simultaneamente para formar é que cada ano, esses indicadores entram num arranjo de frequência completamente diferente do outro. Há 40 anos que eu trabalho com esse negócio de senhor. Não encontrei um ano em que esses 22 indicadores imprevisíveis, em que modifica abruptamente e não se pode absolutamente projetar. Isso, como segurança, a ponto de se dizer que possa se fazer uma previsão ou uma margem de acerto. Justamente porque o Nordeste do Ceará uma exceção na climatologia também. E, finalmente, para não prolongar a paciência franciscana do João dos companheiros, vou dar só um flash a respeito da questão do Castanhão, que eu me preocupo muito, porque quero dizer aos senhores que o Castanhão, para mim, é necessário dentro de uma política de transposição de águas. Eu espero que foi muito feliz quando, efetivamente, teve essa ideia genial de fazer a interligação das diversas bacias hidrográficas do Estado. Mas eu aqui faço
uma humilde colocação, uma humilde advertência. Isso é a missa da falta de fé. Eu acho que para passo a construção do Castelão deve-se-á produzir toda uma série de projetos complementares para evitar a salinização do nosso solo, visto que o Nordeste do Ceará já foi alvo em transgressões marinhas do período paleozoico, como a teve aqui em cima, nós temos prova disso nos postos deixados na Serra da Areia, Calvoria, etc. E todas as faculdades, todas as falhas que existem, não só no Ceará como no Nordeste Ceará, está cheio de depósitos de sais. Você fossiliza, transforma em salgento. Tanto isso é verdade, que é comum, meu pai foi juiz, isso é comum, meu Deus, ele aumentar a produtividade e aprofundar a caçadora e ser mais um metro meio. Então, a água da saúde, da saúde, e na minha concepção, os grandes assuntos funcionam como armadilha. Por isso é que eu sou partidário e que o Ceará é o país europeu que tem o maior número de lagos artificiais e naturais. É mais de 1.100 lagos. Então eu sou favorável a me fomentar um número de represas dentro do espaço cearense, porque eu constatei. Portanto, é bem atenção que esse reflexo final que eu vou aduzir, e que fala bem perto de vocês, porque o Castelão está bem aqui, né? Está bem aqui? Então, massa transformar o Egito no maior produtor de energia da água do mundo. Aí eu vou construir a represa do Assuano. Antes da construção da represa, o Rio Negro, que é o rio que deu da vida realmente ao Egito, durante as suas cheias, ele fazia aquilo que os engenheiros agora chamam lixiviação, ou seja, lavagem do solo, drenando os sais minerais. Ao mesmo tempo que ele propiciava isso, o Rio Nilo, durante as suas cheias, alocava ao longo dos seus afluentes e subafluentes aquele uso fertilizante que propiciava uma agricultura de vazante. E, simultaneamente, jogava durante as suas cheias o colóide delta que ia alimentar os carbonos de peixe no Mediterrâneo, a ponto de a gente tornar-se o maior produtor e exportador de peixe do Mediterrâneo Oriental. Foi bem simples. Depois da construção da represa do Assuano, que não foram feitos os projetos complementares, o que é que acontece hoje na Egito? Um problema sério. O Rio Nilo deixou de fazer fluxo e refluxo com a mesma intensidade porque ele ficou bitolado para as águas caírem e sempre foram desviadas para dentro da represa do Assuano. Como não fazer mais aquele fluxo e refluxo, a salinização do solo aumentou violentamente. O colóide, que era distribuído automaticamente durante a enchente do Rio, deixou de ocorrer. Hoje a população ribeirinha mergulha no porão da represa para tirar aquele colóide e distribuir praticamente manualmente. E o Egito, que era o maior exportador de peixe do Mediterrâneo Ocidental, hoje não bota peixe porque a matéria orgânica que ia alimentar os carbonos de peixe do Mediterrâneo deixou de ocorrer. Então, está lá um problema muito sério. Por isso é que eu gosto de fazer essa advertência. Não que eu seja cientista, não que eu me considere na verdade, não que eu queira ser repetente e aparecer no meio do mundo. Eu acho que isso é uma questão de ética. Se eu fui fazer curso fora, por conta do meu estado, e que investiu em mim, e eu assimilei essa ideia, não posso aceitar o mundo, mas se eu assimilei isso, eu tenho que ter a consciência moral de fazer ver aonde eu passei e os ensinamentos que eu tinha ali na hora me dão esse plano.
porque não eu estava sendo desonesto para com o meu Estado, para com a instituição que me propiciou a minha saída para poder permanecer esse plano. Por isso é que eu tenho a humildade de dizer aos senhores que tragam essas informações não com o objetivo de roubar, mas apenas para trazer a nossa humilde os companheiros que queiram fazer perguntas. Se eu souber, respondo na hora. Se eu não souber, eu anoto uma pessoa, depois chegar em contato depois do telefone da informação. Dentro de alguma dúvida, pode se dirigir aqui, citar o seu nome, fazer pergunta, se for responder. Caso contrário, vai pesquisar e uma outra oportunidade ele enviará a resposta. Julgar que o serviço eu fiz tanta pergunta desde na minha vida, eu comecei a estudar. Então, vocês podem perguntar aí de qualquer maneira, porque eu, toda a verdade, só tem que estar lá de cima, o resto é conversa. Pode perguntar mesmo. Meu nome é Armando Guilherme. Gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte: ultimamente tem que se debater muito a questão da transposição das águas do Rio São Francisco para o Rio Jaguari. Né? E o senhor está nos trazendo a informação de que não haverá nenhum prejuízo para o Estado da Bahia ou para as hidroelétricas instaladas. Eu queria saber o motivo da resistência por parte de algum deputado à transposição das águas do Rio São Francisco para o Rio Jaguari. E a segunda é quanto à questão da barragem do Castanhão, que muito se discutiu, muito se debateu, e existiam argumentos contra e argumentos a favor. Projetos alternativos também, E que o projeto alternativo seria construir barragens de menor porte e transcorrer o curso do Rio Jaguari. Eu quero saber se era mais viável, se o impacto ambiental era menor, qual dos projetos, na sua opinião, seria mais viável para o nosso Estado? São essas duas perguntas. A construção do Castanhão, eu queria deixar bem claro que eu não sou contra, absolutamente. Porque todo mundo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Quem disser que só tem vantagem, não. Antes de dar um exemplo da natureza, eu dou um exemplo até no plano social, na história. Por exemplo, a abertura do canal de Suez de Panamá. O livro de história foi a qual todos só faz louvar. Dizer que com a abertura do canal de Suez de Panamá, o progresso do mundo foi muito grande, e isso, aquele outro, só uma fotovantagem. Eu vejo uma grande desvantagem. É que a fronteira econômica cultural dos países mais avançados, da Europa, era a primeira a se matar pelos confins da América do Sul, e nós ficávamos envolvidos com esse processo cultural, com esse processo econômico. Na hora que abriu a profissionais, a fronteira econômica é presente. Até que veio a época da aviação aérea, é que nós passamos a participar do processo. Vamos ver, então, que no mundo, todos os acontecimentos têm um lado positivo e um lado negativo. E isso, vamos dizer, também pensa que isso erradamente, que lá é o pulmão primário da Terra, negativo. A Amazônia nunca foi um pulmão primário da Terra. O pulmão primário do planeta são as águas marinhas dos oceanos econômicos. O que o Amazonas é, realmente, é o maior banco genético do mundo, por causa da variação das espécies biológicas. Pois bem, essa região amazônica, o seu rio, que é o maior rio lugar do planeta, ele lança 275 mil metros cúbicos de água por segundo. E junto a esta água, é lançado no oceano 79 mil toneladas métricas de areia por minuto. Todo esse sedimento é jogado na foz do rio Amazonas, onde passa ao seu largo a corrente marítima das Guianas, que as correntes marítimas são dos rios. Então, todo esse sedimento é transportado pela corrente das Guianas e é depositado ao sul dos Estados Unidos, de forma que
todo aquele território, em todo o Mississippi, em toda a frente da Flórida, todo ele foi construído com segmento transportado da bacia sedimentada do Amazonas. Por isso eu chamo o Rio Amazonas o rio da desnacionalização geológica. Olha esse lado negativo, tirando terra do Brasil e levando lá para os Estados Unidos. Então, tem que ser tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado positivo do Castanhão? 2. Primeiro, é que o Castanhão, para mim, ele é pré-requisito para a transposição das águas do São Francisco para o Jaguaribe. E segundo, é que ele vai funcionar como um polo hidrológico, aumentando a umidade relativa do ar. Tá certo? Esses são os 2 fatos positivos. Lado negativo do Castanhão é a ameaça de salinização, é um processo de infiltração, e essa zona aqui é uma zona também de falha tectônica, e segundo as informações que eu não vi aqui, quero ser honesto, mas vários colegas engenheiros que me informaram que houve um problema de acumulação de água, e eles tiveram uma série de dificuldades para poder solucionar o problema. Foi bem. Então, eu acho que é nesse não pode mais mudar, que já que não se fez a pulverização de açúcar, vários açúcares dentro do estado do Ceará bem distribuídos, fizeram a opção pelo Castanhão, que é a concentração de água, eu faço apelo não só às autoridades, mas às comunidades alveolanas, no sentido de sensibilizar as autoridades para que, para e passo, simultaneamente com a construção desse Castanhão, se faça as obras complementares, onde envolva a questão do sistema minerário, o problema de filtração da água, o problema da salinização, enfim, uma série de fatos que os engenheiros que labutam com essa problemática conhecem mais do que eu, porque, na minha humilde concepção, se essas obras complementares não forem realizadas, nós vamos ter no futuro problemas tão sérios aqui na ecologia cearense como teve e tem hoje o Egito em relação à construção da rede nacional. Não sei se eu respondi essa pergunta. A primeira pergunta, você indagou? Me fugiu agora? Sim, a resistência dos políticos da Bahia à construção, aliás, à transposição do Rio São Francisco. Olha, o que eu acho que existe um egoísmo muito grande por parte daqueles que fazem a política do Estado da Bahia. Eu fiz um artigo, saiu na Gazeta Mercantil, dizendo que tinha dado todas as informações que eu levantei quando eu estive na reunião. Depois, um deputado estadual, líder do governo da Bahia, me deu um telefone, o senhor não chamou de mim, mas o resto que ele podia dizer com o pó do professor, ele disse, profundamente aborrecido, que eu estava dando palpite numa coisa que não entendi e não conhecia. Entendeu? Senhor deputado, eu quero dizer o seguinte, eu não conheço tão bem a Bahia como o senhor vai mais que o senhor. O senhor já foi lá? O senhor já fez algum levantamento de lá? Então, o que eu quero dizer é que o senhor não está agindo com o espírito cristão, porque vocês estão se utilizando radicalmente dos excedentes das águas do Tocantins para o São Francisco e vem com essa história de dizer que a transposição das águas do São Francisco para o Jaguaribe do estado do Ceará vai prejudicar o funcionamento das hidrelétricas em Chico Paulo Afonso. Então, o que existe é aquela ideia de quanto mais tem, mais terra. Falta por parte dos que fazem, em parte, eu sou os políticos baianos, em parte dos políticos baianos, aqueles altamente egoístas, de querer só
se privilegiar com o fato que a natureza cuidaria de volta para eles. Eu acho que nós temos que compartilhar. E é nessa compartilhação é que nós podemos fazer a grande educação. Essa é a minha concepção. Fomos forçados a prorrogar a vida para outros lados em função da estiagem. Quase 4 milhões de reais. Nós estamos prorrogando a vida para se vencer agora em 98. Mas, lamentavelmente, em função da estiagem, o banco não vai poder receber os seus capitais. Eu lhe pergunto, qual a perspectiva desse fenômeno continuar? Inclusive, para que a gente possa quedar um prazo de carência de 2 anos, a todo ano está sendo prorrogando a vida desse produtor. Então, será que 99 vai ser a mesma coisa 98? Tem pessoas que fazem prognóstico a longo prazo. Certo? Eu confesso a minha limitação, como eu disse aqui, eu só posso fazer previsão de clima com as mudanças das fontes de energia que alimentam toda a dinâmica do Nordeste. São as mudanças das forças astronômicas. E essas mudanças ocorrem justamente a partir do dia 21 de dezembro para a nossa solstício. Um mês depois, 21 de janeiro, passa a avaliação. Um mês depois, passa a avaliação. 21 de fevereiro e, finalmente, 21 de março. Para mim, eu respeito. Quem faz a avaliação de julho, daqui o ano 2007 vai ser cedo. Para mim, é chute. Mas chute mesmo. Porque a natureza é muito dinâmica. Eu vou só mostrar para o senhor, e novamente, na tecnologia, gente, você sabe que os Estados Unidos são a maior potência do mundo em tecnologia. O americano anuncia o lançamento do satélite. Sendo tal dia, quantas horas, quantos minutos para lançar o satélite. Fez a avaliação do tempo, a avaliação toda com o computador de última geração, 100%. Está programado e de repente ele cancela. Cancelou por quê? Porque o tempo mudou. Ele cancelou por quê? Porque ele não foi capaz de antever a mudança. O que mostra realmente que essa história de fazer previsão a longo prazo, para mim isso é uma balela. Isso é uma maneira de querer se promover. Eu tenho a proposta dos companheiros conversando aqui a respeito dos profetas. E alguém já me perguntou, cara, o que você acha dos profetas? Sabe picaretagem? Eu digo, olha, eu tenho respeito por todos. E, para mim, os profetas, com as suas previsões, não podem ser tratados como visionários ou como pessoas que queiram se promover. E eu explico por quê. Na velha Grécia, onde surgiram todas as ciências do mundo, os gregos não tinham telescópio nem microscópio, mas tiveram a capacidade de intuir o fundamento de todas as ciências do mundo. Todas as ciências surgiram na velha Grécia. Com base em quê? Na intuição. Porque nós sabemos que o hemisfério esquerdo é o hemisfério da intuição. O hemisfério direito é o hemisfério da razão. Como ele não tinha telescópio, microscópio, não tinha fotografias aéreas, não tinha processamento de dados, etc., eles trabalhavam na base da intuição. Bom, a proporção que a ciência foi evoluindo, a população que tratava do estudo da natureza foi substituindo esse conhecimento empírico, adquirido pelo processo da intuição, e foi incorporando o estudo, a pesquisa, através da ciência, ou seja, pela razão. E os profetas, como as mulheres antigamente, hoje elas estão competindo com os homens em todos os segmentos, e a população que elas se formam e passam a trabalhar com ciência, elas vão atrofiando. Veja bem, o que elas tinham de mais precioso, que era o hemisfério esquerdo, da intuição, da dizer que a mulher é intuitiva,
e vai desenvolver o hemisfério da razão. E é por que se saiba, gente, que esse hemisfério da intuição é um hemisfério muito curioso. Você vê, por exemplo, o cego. O cego, para o cego, que não vê, ele, para compensar a ausência da visão, ele desenvolve o tato. Assim, para compensar a ausência da visão. Então, a mesma coisa acontece com as pessoas que usam o hemisfério da intuição ou o hemisfério da razão. Aqueles que se utilizam só o hemisfério da razão, o hemisfério esquerdo da intuição atrofiou, como é o meu caso. Os profetas, como nunca utilizaram dificilmente o hemisfério da razão, é mais o hemisfério da intuição, eles têm uma sensibilidade de intuir certos aspectos da natureza. E isso agora há muito tempo. Se você pegar a Bíblia, mostra lá Moisés fazendo a travessia do movimento que desenvolve essa sensibilidade. E muitas vezes ele serve, o contato dele profeta, ele se faz através dos seus intermediários. Os intermediários são os animais. E os segundo vetor intermediário para a intuição são os vegetais. Então, o verdadeiro profeta, ele tem que conhecer a natureza animal e vegetal com uma certa profundidade, da mesma maneira que os cientistas trabalham com as informações de computação, com a matemática, com a estatística, com a física. Então, os grandes profetas do mundo são aqueles que são profundamente identificados com a natureza. Dizer, os maiores profetas que trabalharam com o poder de intuição, apesar de ter sido educados na Inglaterra, e foi uma das grandes lideranças do mundo, foi Mahatma Gandhi, que teve o poder de intuir tão forte que todo o potencial militar e econômico da Grã-Bretanha não foi capaz de derrotar a ação que o Mahatma Gandhi fez, sensibilizando a psicologia coletiva do povo hindu em busca de respeito. Agora, digo sinceramente, eu não tenho essa condição, porque no trabalho para o Ministério Esquerdo, atrofiou o meu Ministério Esquerdo, da mesma maneira que o apoio se atrofiou, eu perdi a função vital. Então, essa é a minha Vou dar uma pergunta. Por que a cidade não iniciou nada? Quer dizer, as casas. Terminaram de ver, eu estava fazendo nada. Eu trabalhei um ano na Barra Terra. Estou afastado do matrimônio. Podendo fazer essa reforma. Pode? Por que a cidade iniciou? Até a cidade iniciou. Qual é a empresa e qual é a declaração que pode dizer para o pessoal do matrimônio, da Barra Terra? A minha mãe. A autoridade do Estado, que fizeram o projeto, fizeram a planificação, e eu entrei absolutamente, tive acesso a essas informações, e como se criar a infraestrutura para os operários, casa, educação, alimentação, sistema de abastecimento, enfim, tudo aquilo que é fundamental para antes do início da obra, que é uma obra realmente de caráter amplo, ciclópico. Isso só que poderia responder efetivamente com segurança o governo do Estado, que estabeleceu o cronograma da implementação do projeto e o cronograma financeiro para a consecução disso. Mas as grandes obras que eu gostaria de andar, a questão do operário é uma questão fundamental para a consecução das grandes obras. Porque a produtividade, veja bem, não é a produção, é em função da produção e a produtividade. Se eu tenho um hectare de terra e produzo, suponhamos, 50 toneladas, por exemplo, de algodão. Aí, se eu botar mais 5 operários, aumentei essa produção. Se eu
conseguir comprar o algodão mais barato, eu posso comprar meu de algodão, matéria-prima, e aumentei a produção. No entanto, se eu utilizar os mesmos insumos, ou seja, o mesmo número de operário, a mesma quantidade de algodão, etc., e aumentar a produção daquela matéria-prima, houve aí um aumento da produtividade. Eu, com o mesmo número de operários, com o mesmo número de consumo de energia elétrica, com a mesma tonelada de algodão, eu produzi na minha fábrica de iniciamento maior quantidade do que eu produzia 5 anos atrás, sem aumentar os insumos. Então, isso está comprovado no estudo da psicologia social, que quanto maior conforto se der ao operário, maior é o aumento da produtividade. Essa é a minha visão que eu posso dizer a você, que o projeto em si, depois sobre casa, eu não tenho acesso. O fenômeno unicamente climático, como foi dito aqui anteriormente, como o senhor acha a melhor maneira de se fazer prevenções, já que existem previsões e também a seca é um problema social? Bom, mostrar algumas medidas básicas, não para anular o fenômeno da seca, porque no atual momento tecnológico ela é irremovível, mas para amenizar os seus efeitos. Quais são as principais medidas para a consecução desse fato? Vamos listar alguns dados. O reflorestamento, a política de reflorestamento intensa para o estado do Ceará. Essa política que o doutor Ibrahim está fazendo da interligação das bacias hidrográficas. A outra, a transposição do São Francisco. Outra medida. Aqui, no nosso caso, nós temos que precisar, porque a comportamento das físicas do Ceará é diferente do cenário do Arizona. O poder de Israel, lá, as duas são filhas, até a gente tem. Enquanto lá, as duas, e o Jerusalém, aqui para a Guerra da Paz, é preciso se fazer pressão com o olho de sol, olha por cima. Então, nós poderíamos alentar uma série de dados altamente importantes para o combate à seca. Porque então a seca tem que ser encarada dentro dessa cosmovisão. E outra coisa, para combater a seca, não basta atacar um desses vetores. Tem que se atacar os vetores simultaneamente. Porque o fenômeno da seca, ele é um fenômeno polivalente. Ele tem várias valências que coexistem para a geração desse fenômeno. De forma que só a política de irrigação, só a política de açudagem, só a política de dedicação de bacia, só a política de educação artificial, enfim, esses fatores isoladamente não atingem os objetivos precisos para anular os efeitos negativos da seca. Vocês têm que responder. Então, só com um temazinho bem interessante sobre seca, né? Os alunos estavam sendo de improviso, fizeram assim como visando mais o lado do quadro social da nossa região. Diz o seguinte: terra rachada, falta de chuva, o gado que morre, o grito de pequenos inocentes que gemem com fome, e a dor do silêncio dos rostos enrugados, que germinaram a vida em torno em uma terra estéril, castigada pelo sol. E essa é as consequências da seca, diz o componente. Se Deus quiser assim, como vou viver? Se a natureza foi cruel com os nordestinos, o que dizer dos bárbaros que reforçam ideologias que o protegem à custa da ignorância sertaneja, da ingenuidade do matuto que
implora somente água e pão. Final do milênio, versus pobreza, uma região assolada pela miséria desde o tempo do descobrimento. Essa é a política do Brasil, total desproveito de um homem forte, trabalhador, nordestino, que é o nordestino, né? Bom, essa é a condição mais baixa que pode chegar um ser humano. E mais nada, só o poder, a não ser a própria vida em combate contra os jargos do governo. Só o que ele pede é algo que ele possa saciar seu desespero. Em resposta, vem falar discursos escassos, infâmias, calúnias para protestar a prisão de um povo faminto. Cessaram-se os rumores. Os brasileiros, mais uma vez, esquecem o seu próprio passado. Assim, mais um ignorante vai trocar mais uma esperança de melhora, vendendo seu voto por uma mentiraria. O texto aqui, dos alunos da nossa série da TVC, já está no rascunho, certo? Vou aproveitar para explorar. Ele critica sobre a situação de algumas situações da nossa região, como já foi feito na pergunta anterior. A gente tem essa preocupação do quadro físico, é claro. Nós moramos no semiárido climático, todos nós não vamos mais alterar. É um período fértil, o outro não. É um período que vai ser explorado, o outro não. E tempos em tempos nós estamos passando essas angústias, coisas que eu fico mais triste com esse negócio de solidariedade, não por ser contra, mas eu acho que é uma atitude muito humilhante. O Sul prevaleceu o Nordeste ficar sendo humilhante na política do futuro do nosso país. Que a nossa nação vai dizer sempre distinguindo e não temos deixando de lado, porque o Nordeste não é isso, o Nordeste não é aquilo. Por exemplo, é o Nordeste, nós estamos sempre dando apoio e recebendo essas ignorâncias, essas atitudes que não era para ter acontecido. Mas, vamos dizer, no caso atualmente, o que nós podemos fazer? Do lado social, eu acho que todos estão no empenho, na luta, na vontade de melhorar. Eu tenho pena, não é só tentar combater a seca, é a fome do povo de cada dia. Obrigado. Nós queremos ressaltar o seguinte: o grande problema da seca é que ela foi explorada apenas sob o aspecto físico. E o aspecto social sempre foi relegado a segundo plano. Acontece, com a questão de reconhecimento, nós sabemos que o Nordeste, no passado, foi um repositório de riqueza para o desenvolvimento do Brasil. E um dos ciclos econômicos do nosso país, o ciclo do açúcar, vingou no começo da nossa colonização. E que esse ciclo serviu para consolidar a nossa unidade, que foi justamente o ciclo do açúcar, e surgiu o espírito da natividade. Depois que o eixo econômico se deslocou para o Sudeste, maravilha, passou a encarar o Nordeste como um submundo, achando que nós éramos subdesenvolvidos, não apenas economicamente, mas culturalmente, politicamente, socialmente, em todos os setores. O que é uma inverdade. O nordestino é um povo altamente inteligente e altamente criativo. O nordestino se constitui de uma população que tem forças telúricas, forças íntimas, e quem mais pode sentir isso é quem é o comendo os sertões. Ele é um forte, não é apenas físico, mas é um forte moral. E essa história de dizer que nós somos subdesenvolvidos no setor negativo, eu gosto sempre de dizer os turistas. O Papa da filosofia não foi sulista, ou cearense, Deus Pedro. O Papa da geopolítica foi o nordestino, Josué de Castro. O maior nativista brasileiro era o cearense, Zé de Alencar, indianista. O maior sociólogo do Brasil foi o nordestino,
Gilberto Freire. Então, nós podemos alencar aqui uma quantidade enorme de expressões iluminadas da cultura e da ciência no Nordeste brasileiro. E eu quero, a respeito do que foi dito aqui, senhores, trazer aqui a lume a ideia de um dos maiores pensadores do mundo, o grande filósofo britânico Arthur Toynbee, que desenvolveu a seguinte teoria para a felicidade. A teoria dele, chamada teoria desafio e resposta, apoiada pela filosofia de Hegel, a dialética, que tem a chamada tese, que é o desafio, a antítese, que é a resposta, e a síntese, que é digamos, a conciliação, que leva isso mesmo. Mas, ele dizia o seguinte, que quanto maior o desafio de uma região, maior será a resposta que a população deve dar para fazer isso bem. E que as regiões do passado, que mais sofreram esse desafio, e que responderam à altura o desafio do espaço natural, construíram as sociedades, as maiores sociedades desenvolvidas. E foi isso que eu não tenho dúvida, sei que nos convido nessa época. Aqui, no Nordeste brasileiro, o desafio está sempre. Vai gerar na tenta a raça do nordestino uma capacidade de trabalho, uma capacidade de reação às argolhas da natureza, e nós vamos constituir, sem dúvida alguma, no maior centro tecnológico do mundo para o combate da região semiárida equatorial. Primeiro porque a própria natureza não deve cambiar no meio da pandemia, porque nós vamos usar o nosso poder judicial. E o governo do Nordeste vai ter esse problema. Raízes muito mais profundas do que o sul da que se desenvolveu a custa do processo migratório europeu. Estava ouvindo as explicações do Cássio, apesar de não Caio, apesar de não e apesar de eu dizer que não é um cientista, mas pelo menos a nós parece, né? É uma explicação bastante técnica, tá? Parabéns. Agora, como eu poderia dizer, a gente, apesar de todas as explicações e de tudo, a gente tem algumas dúvidas. Se você fizer, como é que seria, se vai no Jaguari, até finalmente, como é que seria as regiões dos Inhamuns, Sertão Central, a região do Sobral, as outras regiões, como seria essa transposição, né? Por isso é que eu vejo que só a transposição do São Francisco não teria, que eu não entendo, não daria condição para suprir toda a necessidade de água. Aí você bota o Paraíba, o Rio Grande do Norte. Você teria que transpor também do Tocantins, eu acredito que sim. Se você pegar mesmo dizem que 1 hectare irrigada promove 2 empregos, certo? Mas você anda longe, né, de conseguir gerar empregos o suficiente, né, a agricultura, né, a modernização e irrigação, gerar emprego suficiente para dar pessoas. Você tem 5 mil empregos, onde é que você vai irrigar coisa para dar 5 mil empregos na tabuleiro? Isso nos remete a você ter que tocar, quando você vai fazer essa irrigação, você vai ter que fazer um novo modelo econômico, o modelo que você tem que utilizar o agroturismo, o turismo, de serviços, a indústria, tem que ser um modelo todo integrado. Quando nós vemos hoje em dia que o nosso modelo, que queira ou que não queira, o governador do estado, não é o governador, mas o CIC, o Centro Industrial do Ceará e a FIEC, ele faz um modelo só concentrador de renda para os empresários, somente para as empresas. Só quem tem vez aqui é Dakota, é Vicunha, é tudo mais. Quer dizer, se nós continuarmos desse jeito, nós não vamos resolver o problema. Quer dizer, nós teríamos que discutir, realmente eu concordo com o senhor, podemos importar modelos, mas teríamos que discutir um modelo e não só um modelo de irrigação, mas um modelo econômico para a sociedade brasileira. Porque se a gente irrigar tudo, né, e também discutir um modelo, como é que vai ser toda a região e todo o Ceará, nós vamos cair por terra. Como a gente viu que a propaganda que tinha com o Ceará era aí da modernidade, era a melhor coisa que tem no mundo, e tem 1.700.000 pessoas passando fome. A gente viu que, de repente, muitas são as propagandas, mas quando chega, eu queria ver o senhor, por exemplo, já que o senhor considerou mais nessa área de geografia, como é que você vê
essa questão mais assim, como é que poderia a geografia servir essas mudanças, a irrigação, para ocupar, dar emprego, e como poderia ela também se inserir e modificar esse projeto, né, para o Ceará, para o Nordeste brasileiro, que seria muito bom para todos nós quando estivéssemos aqui discutindo, né, manifestações, saques e repressão policial. Seria ótimo que a gente estivesse discutindo outras coisas, né, que o pessoal vai se divertir, lazer e tudo. Para se resolver a questão da seca, é um problema que transcende a climatologia. Era necessário criar um elenco de projetos para se fazer um planejamento integrado, onde envolveria não apenas uma política agrícola, uma política de pecuária, uma política de comércio, uma política de indústria. Se não se fizer esse projeto integrado, onde o suporte do substrato físico seja a disciplinação do uso da natureza, não se usar desordenada e abusivamente da natureza, porque foi isso que degradou o nosso ambiente. Segundo, fazer a identificação das tendências das diversas regiões homogêneas que existem dentro do estado do Ceará. Porque o que eu tenho constatado é que todas as políticas de planejamento do estado do Ceará foram políticas voltadas com o objetivo de fortalecer os capitalistas da capital. Essa que é a grande realidade. Gente, Fortaleza, até a década de 40, funcionou como polo de catálise demográfica durante as grandes secas. Isso quer dizer o seguinte: o interior do estado não tinha uma infraestrutura capaz de reter a população do campo. A população não foi atraída por Fortaleza, ela foi expulsa do campo, porque até 1940 Fortaleza não tinha uma infraestrutura semi-organizada, quanto mais organizada. A partir de 50, o polo foi mudando, de 60, de 70, de 80, e em 80 Fortaleza consolidou-se como um polo, veja bem, de decisão regional, onde procurou estender as suas fronteiras econômicas, envolvendo não apenas o estado do Ceará, o seu interior, mas também a parte ocidental do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Piauí, com o objetivo de se tornar a capital regional do semiárido. Mas toda essa política foi feita com o objetivo de polarizar através de uma geopolítica para drenar os recursos de toda essa área sobre o seu fluxo para o engrandecimento da cidade como um polo metropolitano. Tanto que Fortaleza hoje, não sei se vocês sabem, é o maior descendente demográfico do mundo, a 13 graus de latitude sul. É a quinta cidade do Brasil. Estamos para se transformar no segundo polo econômico do Nordeste, ultrapassando o Recife. É o maior centro de polarização do semiárido. Vai ter o maior porto do litoral norte do país. Depois que se construiu as universidades, depois que foram construídas o sistema rodoviário, a criação do Banco do Nordeste e a criação de polos petroquímicos, todo o planejamento do estado do Ceará, lamentavelmente, foi voltado com o objetivo de consolidar a situação do polo de Fortaleza. Isso é uma verdade crua e nua. Depois, há um outro aspecto sério. A política agrícola do estado do Ceará foi uma política que não existiu. Tanto que nós fizemos um levantamento através de fotografias antromáticas. Não sei se eu trouxe aqui esse dado, deixa eu ver. A distribuição do solo no estado do Ceará
tem sido algo impressionante. Nós, pela falta de uma política correta, o Ceará perde cerca de 0,5% das áreas cultivadas pelo uso inadequado do nosso solo. Depois, a destruição das reservas florestais pela estrada de Ferro Baturité, pela antiga Light, a destruição do sistema de plenário e, sobretudo, pela falta de dimensionar as tendências de cada região homogênea. E o mais grave, com todo respeito aos senhores engenheiros agrônomos, a vocação do Ceará agrícola é a vocação para os produtos xerófilos, sobretudo o algodão, porque não é que eu combata absolutamente a agricultura tradicional, mas para nós, ao melhor juízo, até hoje, a agricultura do Ceará funcionou mais como uma solução sociológica, porque ela é a grande absorvedora de mão de obra, do que uma solução econômica. Não se planejou a agricultura do Ceará para o aumento da sua produtividade. Planejou-se a agricultura do Ceará para a absorção da mão de obra do campo. Mas com a revolução urbana, esse problema está mudando aceleradamente. E, lamentavelmente, nós não temos um plano diretor entregado para o nosso Estado, porque sem esse planejamento integrado, o nosso Estado tende realmente a se arruinar. Por quê? Porque, como vocês viram, lamentavelmente, o Estado do Ceará é a zona mais pobre do semiárido, porque nós estamos sendo totalmente na zona do sertão. E a ruptura da ecologia do semiárido, da zona do sertão, é muito mais séria que a ruptura da zona da Mata Lagoa. Não sei se respondeu essa colocação. Marcelo Paulo Maia, resgatando alguns votos, falando da história do Tabuleiro do Norte. Professor, como intermediário porta-voz do convite, a cidade de Tabuleiro se sente honrada com a presença do senhor, sabendo dessa presença, como presente de aniversário, já que estamos completando 40 anos de emancipação política, gostaria de convidar o senhor prefeito municipal, nosso administrador, para que agradeça oficialmente a presença do senhor aqui, professor, em nosso município. Eu município de Tabuleiro do Norte, como gerente do Banco do Brasil, gerente do Banco do Nordeste, e Tabuleiro do Norte hoje está de parabéns, tendo o seu Messinho lançando o livro. Isso é que é importante. Uma pessoa de Tabuleiro, eu acho que é o primeiro a lançar um livro de Tabuleiro do Norte, se chama o seu Messinho. Muito obrigado, em nome do povo de Tabuleiro. Para o senhor Messinho, o lançamento do livro, porque dizia um pensador chinês, Lao Tzu, plantando uma semente, colherás uma vez. Plantando uma árvore, colherás 100 vezes. E plantando a educação através do livro, se colherá 1000 vezes. De forma que essa cidade está de parabéns com o lançamento deste livro. E, finalmente, companheiros, eu quero dizer que fiquei muito confortável, não só culturalmente, mas sobretudo pelo tratamento, pela lindeza, pelo cavalheirismo que foi recebido aqui pelos senhores. E quero aproveitar para me despedir, não com o objetivo de esnobar, mas só para mostrar o transbordamento de minha alegria. Cumprimentá-lo numa atitude que eu considero a mais respeitosa cumprimento criado pela humanidade. É o cumprimento da cultura árabe. Vou me levantar para cumprimentar o senhor. E o senhor e a senhora têm uma ideia do crescimento dele. Visual. Alaquim, Alassafra, a tradução. É possível em vossos pés
meu coração, minhas palavras e meus pensamentos. Muito obrigado.